estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a honra, a grande satisfação de trazer mais uma vez no nosso programa a minha querida amiga, filósofa, especialista em mitologia grega e também astróloga. Ela faz um mapa astral maravilhoso, com grande qualidade, grandes fundamentos e grande competência. E ela acabou de lançar um livro super interessante e ela vai falar tudo isso para nós. É a Luciene Félix Lamy. Boa tarde, minha querida amiga, um prazer imenso em trazê-la. Acabou de lançar o livro em São Paulo. Conta pra gente, a mitologia na escola, é isso, teu livro maravilhoso? Na escola, vamos levar a mitologia para as crianças, para os jovens. Por quê, Luciene? Então, minha amiga, mitologia na escola, aí é mérito da minha editora, a Dílvia, da editora Paulus, que ela tem uma linha editorial para jovens do ensino médio. E esses textos, né, são 20 narrativas de mitos gregos, foram compilados especialmente para alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, quando o aluno já está ali por volta dos 17, 18 anos, ele ter uma informação, junto, claro, da disciplina de literatura, uma formação básica, mais antiga, porque toda a paideia grega, principalmente com os exponenciais Homero, Hesíodo, os tragediógrafos gregos, né? Sófocles, Ésquilo, Eurípides, e as narrativas de mitos gregos embasavam, formavam toda a aristocracia virtuosa. Então, nós estamos trazendo, jogando uma luz sobre os conhecimentos antigos, inclusive de muitos filósofos, eu trago muitos filósofos nesses mitos, para o intuito de formar as pessoas já na juventude aptas a uma conduta de vida virtuosa. E nós estamos precisando muito no mundo de hoje, sobretudo agora, com as guerras que estão aí eclodindo, formar para a humanidade, para o reconhecimento do valor do outro, para o reconhecimento da existência do outro. A mitologia greco-romana, ela dá uma base sólida em termos de valores, as coisas que são perenes, não somente aquilo que passa. Ela trabalha questões genuinamente humanas, né? Nós diríamos humano, demasiado humano, como vingança, a vaidade, a ganância. Então, são muitos os temas que nós tratamos aqui nesses 20 mitos gregos. Veja que as ilustrações também são belíssimas. As ilustrações do Marcos Garuti são maravilhosas. São para formação, é uma paideia. Como faziam antigamente a antiga aristocracia grega, que promovia os concursos de tragédia justamente para passar a transmitir valores. Quando a filosofia surgiu lá na antiga Grécia, ela era considerada um instrumento de solução de problemas, ou seja, era um incentivo para que as pessoas refletissem e buscassem dentro de si a solução dos problemas. Com a evolução da humanidade vieram outros caminhos, né? Um deles a ciência, né? E outros caminhos. E a filosofia ela ficou um pouquinho de lado. E agora você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é que a humanidade parece que se perdeu um pouco, embora as guerras sempre tenham existido,
mas esperava-se que as pessoas, por entendimento e reflexão, entendessem que a guerra não é a melhor solução, porque um mata o outro e o problema acaba por absolutamente falta de personagem, como algumas peças de teatro, algumas novelas. Acaba porque morreu todo mundo. É mais ou menos isso que é a guerra. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: será que a filosofia foi abandonada cedo demais? E as pessoas achavam que a filosofia não ajudava a solucionar? Será que esse resgate é necessário? Que as pessoas aprendam novamente a pensar com lógica e assim solucionar os problemas que existem, não criar mais problemas? O que você me diz disso? Olha, minha amiga, é tanta coisa aqui para a gente ponderar sobre a sua fala. É o seguinte: o ser humano, nós somos animais políticos, né? Como Aristóteles bem definiu, zoopolitiken. Então, nós somos animais de acordo, mas nós também somos bélicos e territorialistas por natureza. Então, o ser humano, o que acontece com ele em termos bem básicos, simplificando bastante, é aquilo que nós temos na tragédia, por exemplo, de Édipo, quando ele encontra Laio na estrada. Então, ele vem de um lado o rei Laio e aqui está Édipo, a caminho, enfim. Na estrada, eles se cruzam e um vira, fala algo assim: dê passagem que aqui é o rei Laio, o outro aqui é Édipo. Então, o ser humano, quando ele se depara com outro, e nós somos animais de alteridade, em filosofia é alteridade, porque existir é existir com, e agora ponto com, né? Então, o ser humano, ele se mede, ele é territorialista. Nós temos que combater isso em nós, porque nós somos mortais. Nós estamos aqui e temos condições de logicizar isso, de passagem. Somos efêmeros. Então, não pode deixar a vaidade imperar, o exibir-se imperar. Você tem que saber que você está aqui, é gentileza você dar passagem ao outro, resgatar essa humanidade e deixar um pouco de lado o que há de bélico, primitivo e animalesco em nós, que é realmente querer impor a nossa territorialidade, a nossa vontade. Nós falamos meu continente, meu país, meu estado, minha cidade, meu bairro, minha rua, minha casa, meu quarto, minha cama e o meu lado da cama. Então, nós somos extremamente possessivos, gananciosos, vingativos, vaidosos. Reconhecer que temos essas qualidades, defeitos, na verdade, reconhecê-los, transmutar tudo isso em virtude. Essa obra, por exemplo, nessa seleção de 20 narrativas de mitos gregos, nós temos 3, por exemplo, mitos de Platão. Temos aqui de Platão, nós temos o mito da caverna, o mito da parelha de Corcéis, que é maravilhoso, o mito do anel de Giges, e um mito que eu acho assim também muito fantástico, principalmente para a juventude, porque a gente tem que dar base, dar esteio, formação, agora que o jovenzinho tem 17, 18 anos. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de um mito extremamente necessário para a atualidade. É o mito de Apolo e Dáfne, que é o mito do amor não correspondido. Se os jovens tiverem uma formação sobre isso, isso evita muito feminicídio. Porque é linda, é belíssima. A história de Apolo e Dáfne, que Bernini eternizou, está na Galeria Borghese, a escultura, é a história de um amor não correspondido. E mostra, Rosilma, que até um deus, uma divindade como Apolo, foi rejeitado. E o que ele fez? Quando a ninfa voava desesperada, corria do assédio da corte de Apolo,
e pediu para ser transformada num loureiro, ele, desesperado, pede a ela: eu não vou ter o seu amor, mas me deixe pegar algumas folhas desse loureiro, fazer minha coroa de louros, representando a glória de ter amado. Então, o jovem precisa entender: não é problema você ser amado e não ser correspondido. Isso só para dar um exemplo. São 20 mitos que enraizam o espírito. O mito da queda de Faetonte, que trabalha a questão da vaidade. Bobagem, aquela coisa do clique, de mostrar, de postar, de exibir-se. Mostra o quão vácuo, vão e insípido que é esse tipo de atitude. O mito do Minotauro, explicando tanto sobre a questão da ganância. O mito de Sileno, o mito do rei Midas, explicando o quanto é importante a gente acolher morador de rua, as pessoas que estão envolvidas com questões de drogas, que são reféns do uso de drogas, desde o álcool mesmo, ou até drogas um pouco mais fortes. Quer dizer, são esses 20 mitos, eles alicerçam psicologicamente as pessoas, e não só os jovens, tá, Rosilma? Porque realmente esses mitos, eles estão, modéstia à parte, até pelo vocabulário, com profundíssima erudição. Toda a bibliografia de onde eu retirei os relatos mitológicos são dos exponenciais, dos mais antigos. Então, eu peguei o poeta romano Ovídio, eu peguei o francês René Menard, eu peguei fontes muito antigas para recontar esses mitos, trazendo eles à luz da atualidade. Por exemplo, um que é eterno, parece, também é humano, demasiado humano, a questão do narcisismo. Vamos fazer um rápido intervalo, porque narcisismo é muito importante falar. Voltamos já já, Luciene vai explicar. E aí você fala um pouquinho também das mães narcisistas. Voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua.
voltamos. E agora, Luciene, nós terminamos o primeiro bloco falando em narcisismo. Eu te interrompi porque eu acho que esse tema é muito importante. A gente ouve muito falar em mãe narcisista. Como é que é isso? Explica um pouco pra gente. O que a mitologia pode ajudar a gente nessa história de mãe narcisista, narcisismo? Como é que é isso? Sim, narcisismo podem ser irmãos, podem ser amigos, colegas, profissionais, enfim. Todos que nos cercam, né? Veja bem, o grego antigo, ele preza muito uma coisa chamada sofrosine, que é justa medida, bom senso, equilíbrio, harmonia, o metron grego. Todas as paixões, os patós humanos são bem-vindos, não há nenhum problema. O problema é a desmedida. É óbvio que a autoestima faz bem. Nós temos que cultivar o amor próprio, certo orgulho, a honra, a altivez, a nobreza. Só que isso em demasia, quando você fica muito ensimesmado, muito orgulhoso dos seus feitos, você perde a medida. Então, em pouca medida, uma medida razoável, é óbvio que a autoestima é muito bom. Agora, em desmedida, você se torna uma pessoa narcísica. A psicologia, a psiquiatria conhece bem as características dos narcisistas. Eles são vaidosos, são ensimesmados, eles têm uma necessidade muito grande de aplauso, por conta até de complexos, né, anteriores. E você colocou aí também, geralmente são bem-sucedidos profissionalmente, porque eles são frios, calculistas, eles são todas as ações pautadas em prol de si mesmo. Então, existem também a questão que você colocou da mãe narcisista, né? A mãe que tenta competir com os próprios filhos, tenta eclipsar o brilho dos filhos, né? Na verdade, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, foi beber nos mitos e tragédias gregas para construir seus conceitos também, né? Então, os patós, as paixões humanas, humano demasiado humano, como diria Nietzsche, elas já estão postas, né? Os grandes sábios, grandes filósofos, inclusive na nossa obra nós trazemos muitas referências de grandes filósofos. Quer dizer, há realmente um repertório de primeiríssima qualidade, de profundo conteúdo, que será muito útil aos coordenadores do terceiro ano conhecer essa obra. E porque, inclusive, eu havia esquecido, Rosilma, ao término de cada um dos 20 mitos, é proposto exercícios em classe. Exercícios em classes para os alunos, dividir em grupos e com amiguinhos. Como é que você mandaria um texto, enviaria um texto, recusando a corte de alguém, mas sem ofender, sem magoar, sem menosprezar o ser humano? Como é que você trabalharia você encontrar um mendigo, uma pessoa refém das drogas na rua, também sem partir para a violência? Como é que você reconhece o valor do outro, o valor de si próprio, o valor da compaixão? Então, são valores, são pedras angulares, antiquíssimas, que estão sendo trazidas à luz do mundo de hoje, tão necessário aos jovens e a pessoas de qualquer idade, amiga. Porque, como eu te disse, a profundidade desses mitos realmente é de excelente erudição, desde o vocabulário e principalmente as fontes que foram trabalhadas. Luciene, fala para mim. Eu sou apaixonada por livro e tenho certeza que muitos telespectadores também são e estão assim ansiosos, querendo que você diga como é que a gente faz. Diga, por favor, o nome do livro, tá? E como é que a gente faz para adquirir o seu livro. Olha, minha querida, Mitologia na Escola, roteiro de leitura dos mitos, tá? Editora Paulus. Aqui, ó. Bom, tem todas as grandes livrarias, Livraria da Vila, Martins Fontes, enfim, todas as livrarias, a Saraiva.
Também dá para comprar online pelo site Amazon e pelo site da própria editora Paulus. E eu lançarei aqui também na Pinacoteca de Santos. Ah, que beleza! Espero que não seja antes de dezembro, porque eu só vou estar aí em dezembro. Eu faço questão de ir lá buscar o meu livro autografado, e com dedicatória e tudo. Eu vou te enviar com uma boa dedicatória, porque para uma boa paideia, uma boa educação, eu tenho certeza que essa obra vai fazer diferença na alma da juventude e de qualquer pessoa que leia. É de grande erudição, é profundo. Eu também queria aqui dar o meu depoimento, que eu já assisti várias palestras, vários temas. A Luciene é uma palestrante muito versátil. Eu já estive em vários lugares em Santos. Ela fez palestra na Società Italiana, na ABB, ela fez na Pinacoteca, ela fez na Aliança Francesa, cada um desses lugares um tema diferente, e ela traz a mitologia grega para o nosso dia a dia, e a gente é capaz de identificar essas histórias lá, parecem tão longínquas na Grécia, ela traz para o dia a dia, ela traz para o nosso vizinho, para o nosso companheiro, para o nosso professor, para o nosso aluno, e realmente é uma obra que aprofunda o conhecimento, principalmente do ser humano, e aprofunda a capacidade, o treinamento da reflexão. Umas palavrinhas finais para o nosso telespectador, para a gente encerrar esse programa maravilhoso. Luciene, muito obrigada pela tua colaboração, pela tua generosidade em partilhar com a gente esse livro tão interessante. Eu que agradeço, minha amiga. Realmente eu estou muito feliz de estar tido a oportunidade de trazer o conhecimento desses grandes poetas, desses exponenciais, desses filósofos, desses aedos, porque realmente o que a gente mais está precisando, e sempre precisou, e hoje mais do que nunca, educação, compaixão, amor ao próximo. Educação é a saída, educação é a chave. Esse livro, pode ter certeza, amiga, contribui muito para a educação. Obrigada. Obrigada você tocou num ponto importante que eu acho que antes de terminar o programa a gente deve frisar, que por que tanto feminicídio, né? A gente tem visto, a pessoa não trabalha bem a rejeição e ela não admite, a gente escuta muito isso, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, o amor é tudo menos posse, né? E nós vemos que esses relacionamentos são posse pura. Então, é como se a mulher fosse uma boneca, né? E por que a gente fala mulher e não homem? Porque o homem tem muita força física, muito mais que a mulher. Então, se ele decide, por exemplo, matar a mulher, é muito difícil ela escapar disso, né? Nós temos notícia, Luciene, não sei se você lembra, há um tempo atrás, de uma fisiculturista, uma mulher fisiculturista, uma mulher forte, que foi assassinada pelo marido num quarto de hotel. Quer dizer, então, mesmo que a mulher seja preparada, seja atleta, né, todo mundo sabe que o homem ele tem muito mais força física. Então, por isso que ele submete, por isso que muitas vezes a mulher fica com medo, e pelo fato dela ter medo, ela acaba ficando sem defesa, né, principalmente se estiver sozinha com ele. E tudo uma rejeição mal trabalhada, né, que todos nós, como você mesmo citou, Apolo, Deus do amor, Deus da beleza, foi rejeitado, né? Então, a rejeição, assim como a autoestima e a aceitação pelo outro, caminham juntas, né? E se você estuda um pouco, principalmente a mitologia, que fala das dores humanas, você pode enfrentar suas dores também. Sim, amiga, exatamente isso. A vida é luta e nós temos que ter uma convicção moral, valores solidificados para poder ter uma conduta virtuosa. Isso é fundamental. Muito obrigada.
Volte sempre, vou chamar mais vezes, porque a tua colaboração é muito rica e muito diferente, né? Porque a mitologia, apesar de muita gente gostar, poucas pessoas se debruçam. E você se debruça, enriquece e atualiza. Então, muito obrigada mais uma vez. E você, telespectador, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Convidando você para estar novamente com a gente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Lembrando também que nós temos mais um canal. Vamos conversar com Rosilma Roldan, em que eu comento os assuntos que estão por aí na mídia, à luz do direito. Porque conhecimento é poder, informação é poder. Até o próximo programa, se Deus quiser.